Olá, meu nome é Milena Souza de Araújo, eu sou acadêmica de Química e Licenciatura na UFMS, faço iniciação científica e meu projeto é sobre as nanopartículas de sílica mesoporosa funcionalizadas com a doxorubicina. A sílica mesoporosa é um polímero inorgânico, tem chamado bastante atenção pela sua versatilidade e inúmeras aplicações em várias áreas científicas. A sílica possui grupos siloxanos na sua parte interna, que consistem em ligações entre silício, oxigênio e outro átomo de silício, e grupos silanóis na sua parte externa, que consistem em ligações entre o silício e uma hidroxila. Quando esses grupos silanóis estão livres de qualquer interação, eles são responsáveis pela reatividade do material, pelo seu comportamento de ácido de Bronson de Lowry, ou seja, eles doam prótons. O controle de liberação de fármacos em locais específicos, através de nanocarregadores, tem sido uma área alvo de bastante pesquisa nos últimos tempos. As superfícies das nanopartículas de sílica mesoporosa podem ser facilmente modificadas a fim de melhorar sua dispersão coloidal, aumentar o seu tempo de circulação no sangue, a possibilidade de encapsulamento de fármacos, ligações com agentes direcionadores. Dessa forma, as nanopartículas têm chamado bastante atenção pelas suas vantagens, como por exemplo a estabilidade em fluidos biológicos. Então, esses sistemas de controle e liberação de fármaco por meio das nanopartículas de sílica têm como principal objetivo ultrapassar as desvantagens de sistemas atuais, como por exemplo as frequentes dosagens a fim de manter o nível do fármaco ali no organismo, as possíveis intoxicações por excesso de fármaco. Então, esses sistemas têm como principal objetivo ultrapassar todas essas desvantagens. A doxorubicina é um antibiótico utilizado como agente antineoplásico desde a década de 60. Hoje em dia ela é utilizada no tratamento do câncer de mama, tumores sólidos da infância, linfomas e sarcomas. Durante essa atividade antineoplástica, ela acaba gerando radicais livres de oxigênio, o que contribui para a toxicidade de antibióticos desse tipo, gerando problemas cardiovasculares. Então, o objetivo geral do trabalho é a síntese das nanopartículas de sílica mesoporosa para a incorporação do fármaco doxorubicina em sua superfície. Os objetivos específicos consistem na síntese e caracterização das nanopartículas, posteriormente a funcionalização das nanopartículas com o fármaco doxorubicina e depois a caracterização das nanopartículas já modificadas com o fármaco. Foram feitas algumas sínteses utilizando o CTAC como surfactante, depois essas nanopartículas foram recobertas com ápice, 3-aminopropil, trietoxicilano. Depois desse recobrimento foi feita algumas caracterizações que vão ser citadas no próximo tópico. Depois dessas caracterizações foram feitas algumas sínteses utilizando o CTAB como surfactante. Houve também mudanças na quantidade de lavagens do material. Foram utilizadas duas técnicas para a caracterização do material. O DLS, que é o espelhamento dinâmico de luz, essa técnica consegue medir a distribuição do tamanho de pequenas partículas em solução líquida, e através dela foi possível saber que as nanopartículas sintetizadas tinham um tamanho de 18 nanômetros aproximadamente. Além do DLS, foi feito o FTIR, que é a espectroscopia do infravermelho. Através dessa técnica foi possível comparar as nanopartículas antes do recobrimento, com seus grupos característicos no espectro, e depois, mantendo seus grupos, mas agora com a aparição do CH2 recorrente desse recobrimento com ápices. Esse recobrimento feito utilizando o ápice não foi uma alternativa muito interessante, tendo em vista que a parte ativa da doxorubicina é muito semelhante com o ápice, logo eles não têm muita afinidade entre si. O recobrimento das nanopartículas com um grupo ácido carboxílico seria uma saída interessante, tendo em vista a compatibilidade desse grupo com a parte ativa da doxorubicina. Uma outra proposta interessante seria a utilização do aminoácido lisina como uma molécula ponte. Por meio da interação do NH2 na ponta da molécula da lisina com a superfície das nanopartículas já funcionalizadas com o grupo ácido carboxílico. Já o ácido carboxílico presente também na molécula da lisina iria interagir com a parte ativa da doxorubicina. Essa proposta tem a vantagem de utilizar o NH2 mais reativo, aquele que fica fora da cadeia principal da lisina, mais próximo do ácido carboxílico, para carregar um direcionador, por exemplo, o ácido fólico, consequentemente aumentando a eficiência na entrega do fármaco.